Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vovó Marilda de volta com a nossa história. Meu pai sabe voar. Nós hoje vamos para a parte Sozinho em Casa, na página 19. Um dia, quando o sol já ia iluminar o outro lado do planeta, o pai de Júlio não apareceu. Ele nunca se atrasava. Júlio mantinha os olhos no relógio da parede. Depois, ficava olhando para a lua e as estrelas, a fim de ver uma estrela cadente e pedir a seu pai que voltasse logo. 10 minutos sem o pai se transformava em 10 horas. Júlio olhava para o relógio e sabia que os ponteiros se mexiam, mas não compreendia porque seu pai estava tão atrasado. Não estava acostumado a ficar sozinho à noite. Os ruídos vindos das madeiras cansadas da casa, o rangido da geladeira de barriga vazia, o vento assoviava pela fresta da janela. Tudo amedrontava Júlio. Ouviu um estalo e deu um pulo. Depois foi uma das asas da sua coleção que caiu da parede, espatifando-se no chão. Blá! O barulho que vinha da rua também o deixava apreensivo. Viu uma sombra percorrer a casa, e outra, e mais outra. E as sombras pareciam monstros. Foi correndo se esconder debaixo da cama. Júlio estava tremendo, as mãos suadas, os dentes batendo um no outro. Assim que recuperou a coragem, saiu debaixo da cama e olhou para o relógio na parede. 9h15. Onde será que está meu pai? Júlio perguntava e ficava imaginando se ele estaria correndo algum perigo, se havia sofrido algum acidente. Pensou em sair para procurá-lo, mas nem mesmo sabia onde o pai trabalhava. Será que precisava de ajuda? Mas seu pai sempre dizia para ele nunca sair de casa, principalmente durante a noite, pois as ruas eram perigosas. Júlio ficou ainda mais confuso, porque não sabia se em uma situação como aquela ele deveria ou não continuar obedecendo ao seu pai, ou simplesmente deveria ir atrás dele. Bem longe de casa, o pai de Júlio procurava pelas ruas um material para construir uma nova asa para dar de presente ao filho. Estava chateado por não ter encontrado nada e não queria de modo algum voltar de mãos vazias. Sabia que Júlio esperava, por isso não queria decepcioná-lo. Júlio, num canto da casa, perdia a esperança e chorava, imaginando como seria sua vida dali para frente. Sem o pai para cuidar dele, sem os seus abraços, suas brincadeiras, as suas histórias. E, quanto mais Júlio pensava sobre isso, mais chorava. Já havia desistido de sair para procurá-lo. Estava cansado de tanto chorar. Seus olhos ardiam, seu corpo doía. Quando o pai de Júlio olhou para o relógio de rua, percebeu que estava muito atrasado. Saiu correndo com seu carrinho de papelão, quase vazio. Não havia encontrado muita coisa pelo caminho. Precisava voltar para casa. E Júlio, como estaria? Ele deve estar morrendo de medo. Nossa, como pude me atrasar tanto? Dizia para si mesmo e voltou o mais rápido que pôde. Ao ver o pai entrando pela porta, Júlio correu para abraçá-lo. Agarrou-se às suas pernas. Pensei que você não fosse voltar nunca mais. Ah, meu filho, me perdoe. Hoje eu perdi a noção da hora. Desculpou-se o pai. Mas Júlio não estava zangado. Na verdade, estava muito feliz com a volta do pai. Filho, hoje eu não trouxe nenhuma asa para sua coleção, lamentou-se. Mas Júlio também não se chateou com isso. Para ele importava muito mais o seu pai ali, ao seu lado, do que toda a coleção de asas. A presença do pai fez com que todos os seus medos e perguntas desaparecessem. Naquela noite, depois de jantarem juntos, o pai de Júlio o colocou para dormir. Deu-lhe um beijo no rosto e fez a seguinte promessa: amanhã te darei sem falta uma nova asa. Vamos para outra parte que se chama A Perseguição. No dia seguinte,
O pai de Júlio o levou para a escola e foi para o trabalho. Júlio estava com o pensamento em outro lugar. A professora chamou a sua atenção várias vezes. Ele normalmente era um aluno atento. O que fez com que a professora ficasse preocupada? Algum problema, Júlio? Não, não, quer dizer. Professora, a senhora já voou alguma vez? Só uma vez, respondeu a professora. Fui de avião até o Rio de Janeiro. Não, professora, eu quero saber se a senhora já voou de verdade, com as próprias asas. Júlia explicou melhor. Todos os alunos riram. Como é que eu poderia ter voado, meu querido? Só os pássaros podem voar. Nós não temos asas, disse a professora, pois eu voo todos os dias. Tenho a minha própria coleção de asas, esclareceu Júlio. A classe riu novamente. Querido, você só imagina que voa, mas você não voa de verdade. Eu sei que você adora borboleta, passarinho, vagalume, pipa, avião, mas dizer que você sabe voar já é demais, não é? E agora, chega desse assunto, que temos muita lição pela frente. Júlio ficou chateado com aquela situação, pois sabia que, com as asas que seu pai lhe trazia, ele podia voar. Ficou emburrado, não fez nenhuma lição, não prestou atenção em nada, apenas ficou pensando em como seu pai lhe arranjava aquelas asas, de onde elas vinham. Quando bateu o sinal para ir embora, teve que ficar e ouvir o sermão da professora. Ele a olhava, mas não entendia nada do que ela dizia. Percebia apenas os sons, sem nenhum sentido saindo da sua boca, como um blá, 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 blá. Júlio só escutou o final. Se não vou ter que chamar o seu pai aqui, entendeu, Júlio? Fez que sim, com a cabeça e foi embora. Ao sair do colégio, viu próximo à esquina alguém muito parecido com seu pai. Júlio quis segui-lo, mas o combinado era que depois da escola ele teria que ir direto para casa. No entanto, aquela pessoa era muito parecida com o seu pai, quase igual, e pensou: vou só até ali e depois volto para casa. Ao se aproximar mais um pouco, Júlio reconheceu a camisa vermelha que o pai tinha vestido naquela manhã. Resolveu segui-lo. Pensou em fazer uma surpresa. Escondeu-se atrás de um muro para que ele não o visse. Seu pai estava parado em frente a uma casa grande com cheiro de tinta fresca e conversava com um homem de cabelos brancos, vestindo um terno preto. Achou melhor não atrapalhar. Logo depois, saiu outro homem de dentro da casa, carregando uma porção de caixas de papelão. O pai do Júlio agradeceu e começou a desmontar as caixas e empilhá-las sobre o carrinho, que estava cheio de papéis, revistas, pilhas de jornais, pedaços de ferro e outro monte de papelões. Júlio se surpreendeu, como que viu. Não sabia que seu pai era um catador. Ficou se perguntando por que ele nunca havia lhe contado isso. Será que o pai de Júlio tinha vergonha de ser um catador de papelão? Será que o Júlio teria vergonha de seu pai por causa disso? O que tinha de errado em ser catador de papelão? Como Júlio achou aquilo tudo estranho e não conseguia as respostas para as perguntas de sua cabeça, resolveu continuar seguindo o pai, para ver se entendia o que estava acontecendo. O pai continuou a andar com seu carrinho e sempre que encontrava lixo, parava para separar pedaços de papelão. Papéis, garrafas de plástico, caixas de pizza, latinhas de alumínio. Júlio não queria ser visto. Além do mais, ele estava desobedecendo o pai. Longe de casa e da escola, podia se meter em encrenca. Mesmo com o coração agitado e um frio na barriga, Júlio não deixou de segui-lo. Depois de ter seguido o pai por 1 hora, Júlio ficou com medo de não conseguir voltar para casa sozinho, mas estava determinado a não pedir ajuda para ele. O que será que aconteceu? Será que Júlio conseguiu voltar para casa? Até a próxima, nós vamos continuar. A vovó Marilda traz as novidades para vocês.